A gente vai tentar contextualizar aqui o que é religião, e depois a gente vai falar um pouquinho de maçonaria, para entender se tem alguma diferença básica, se tem alguma coisa de diferente aí na brincadeira. Se a gente for pensar de forma sectária, e a gente acreditar nesse papo aí da gente ser condenado por não estar na religião certa, a gente vai estar sempre condenado. Não é essa a ideia que está demonstrada? Então, essa ideia de que a minha serve, a dos outros não, tem um nome. Tem um nome chamado fanatismo. Se você quer buscar a essência de alguma coisa, qual é a fórmula de buscar a essência de alguma coisa? Quando você tem uma série de coisas no chão, e você fala, eu quero buscar a essência, você vai olhar uma por uma, outra. Esse método analítico não vai te levar à essência, vai te levar ao detalhe. Você tem que olhar de cima. E quando você olha de cima as coisas, o que a gente chama em terceira pessoa, se destacar do problema e olhar ali, eu estou procurando a essência. Na verdade, eu não estou procurando a essência, eu estou procurando a semelhança. É sempre assim. Eu quero buscar a essência de alguma coisa, eu tenho que ver a semelhança das coisas. Se eu olhar para ele, por favor, fica de pé, pessoal, te ver melhor. Se eu começar a olhar para ele e ver diferenças, a minha religião é melhor que a dele, eu sou mais bonito que ele. Mesma coisa de religião. E eu começar a ser um para frente. Ó, é feio, né? Tá, pois é, olha que louco. Se eu começar a ver as diferenças, ele tem bigode, eu não tenho. Eu não tenho e não gosto disso. Ele é meio carequinha. Tem cabelo. Ele é mais barrigudinho, eu estou mais em forma. Ele é mais baixinho, eu sou mais altinho. Tudo isso que eu falei é um afastamento daquilo que é a essência. Eu não consigo estabelecer a essência. Qual é a essência minha e dele? Eu não consegui. Absolutamente nada. Eu falei das diferenças. Agora eu vou falar das grandes semelhanças que tem todo mundo. Ele tem 2 olhos, eu tenho. Eu também tenho 2 olhos. Eu tenho nariz, eu tenho uma boca, eu tenho 2 pernas. Ele tem uma estatura boa. Eu invertia o sentido da coisa. Ele tem uma estatura boa. Ele tem 2 ombros, olha. Ele carrega um colar. Olha que coisa interessante. Ele está vestido de preto que nem eu. Puxa, esse cara deve ser bacana. Por quê? Porque ele tem tanta semelhança comigo que se eu criticar ele, eu estou criticando a mim também. Dá para entender isso? Se eu falar para ele que ele é feio, a primeira coisa que ele vai falar, mas depois de tanta semelhança você vai falar que eu sou feio? Você está olhando no espelho, cara. É ilógico quando a gente procura a essência. Obrigado. Quando a gente está procurando a essência, é ilógico a gente começar a nominar as diferenças. Então, como é que faz uma pessoa, um verdadeiro buscador de Deus, de Alá, do plano elevado, da mente divina? Vamos chamar do que a gente quiser. Aqui na maçonaria a gente tem um termo bacana que depois eu falo. Todos os nomes estão lá em cima. É uma alegoria também, vai saber se está lá em cima também. Mas como é que a gente faz para chegar nesse ponto? Eu tenho que olhar quais as semelhanças que todos têm de estratégia para chegar lá em cima. Se eu pegar um pouquinho da estratégia de cada um, talvez eu consiga chegar. Todas essas ferramentas estão certas. Sim, todas. A gente já falou tanto de fanatismo, já falou tanto de diferença, vamos ver as semelhanças agora? Todas elas têm livros escritos para passar de um para o outro. Todos têm um local para fazer alguma coisa. Olha que louco, né? Um cara sobe no monte e faz um belo de um mosteiro. Isso. O outro faz uma catedral cheia de desenho dentro. As igrejas. As nossas igrejas. Olha que coisa interessante. Olha até o formato de uma sinagoga, de uma mesquita. Olha que coisa louca. Tudo é parecido. É que eu não peguei uma igreja clássica do lado de fora. Mas é tudo muito parecido. Tudo tem janelinha, tudo tem porta, tudo é grandioso, tudo é bonito. Oração. Todo mundo faz oração, vocês sabiam? Todo mundo pede lá para Deus. Alguma para Deus, para lá, lógico, cada um o seu nome, mas todos pedem. Símbolos, todos têm símbolos. Todos fazem as suas invocações. Será que a gente tem direito a julgar o outro por estar fazendo diferente? Eu não estou nem falando, julgar o outro. Não, tudo bem. Julgue de cabeça, de bom pensamento. O cara fazendo diferente de mim. Duvido alguém conseguir fazer isso. As
pessoas estão fazendo tudo igual. Porque talvez a essência seja igual. Vamos pensar nisso? Na essência, é isso. Somos todos iguais. Se você olhar a pessoa e ver as semelhanças, é assim. Só que agora vamos ver o que tudo isso, toda essa balela de semelhança das religiões tem a ver com a maçonaria. A maçonaria é uma instituição. Tá? Ela não se julga religiosa. E a gente vai descobrir o porquê. Né? Só uma maçã, né? Alguém tem dúvida disso? Você não precisa morder para ela. Vou dizer que eu vou usar ela. Mas é uma maçã, tá? No Brasil. Como é que é nos Estados Unidos isso aqui? E continua sendo maçã? Se eu pegar isso aqui, pegar um voo até lá nos Estados Unidos, continua sendo a mesma coisa? Como é que chama aqui no Uruguai? Manzana. E continua sendo uma maçã. Lembra? A essência não depende do nome. É uma maçã, tá vendo? Cortei em 3 partes. Vishnu, Krishna, Brahma, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Continua sendo uma maçã? Continua sendo uma maçã. Que diferença faz o nome que eu dou para isso aqui? Se eu colocar um nome, eu rotulo a coisa e aí eu dou chance de ter diferença. A maçonaria não se preocupa com isso não. Nome não tem. Por isso que nesse momento a gente fala de tolerância. Um dos valores da maçonaria é tolerância. E quando um respeita a crença do outro, ninguém aqui sabe qual é a minha religião. Essa é a parte legal da coisa. Nem os irmãos, algum outro irmão já tem ideia, sabe? Por causa dos conceitos que a gente faz. Conversa, uma conversa outra. Mas a maioria não sabe. Porque não vem ao caso. Eles me respeitam do jeito que eu sou. Então não precisa de rótulo. Isso, se vocês pegar simplesmente símbolos, é a liberdade de interpretação. Ritual é a igualdade, a repetição sempre da mesma coisa. Fraternidade. A gente está falando do ideal lá do final da Idade Média, da Renascença. Liberdade, igualdade e fraternidade são o tripé da maçonaria. Simples assim. O que é maçonaria? Dentro do conceito amplo, liberdade, igualdade e fraternidade. E eu dei uma explicada legal, mais ou menos o que a gente faz aqui dentro. Só isso. Sinto muito, só isso. Mas qual a diferença básica, já que a gente tocou no ponto, de maçonaria e religião, sendo que a premissa básica para ser maçom é crer num ser superior? A maçonaria é uma grande bicicleta. Pronto, dei um conceito bem legal. A maçonaria é uma bicicleta. Ela te ensina a andar de bicicleta. Isso. Ela dá uma bicicleta para você e te ensina, ó, pedala, pedala. Para onde você vai com essa bicicleta? É diferente de falar, ó, agora você vai seguir esse caminho de bicicleta ou a pé, sei lá, mas você vai seguir esse caminho até chegar lá. A maçonaria é uma grande bicicleta. Simples assim. Lembra das mãos? A maçonaria fala o quê? Conhece a você mesmo. Para que você tenha conhecimento para descobrir um caminho para fazer isso aí. Descobre você mesmo. Me rotula, por favor, o que eu tenho que fazer? Não. Qual é a ideia? Qual é a ideia principal, então, da maçonaria? Desenvolva-se, estude e medite. Para a gente chegar a quê? A ter opções. Se eu bater com o martelo no parafuso, eu não vou ter opção nunca, porque eu só olho o martelo. Seja qual for o caminho, seja qual for, o importante é a gente usar o caminho que é mais coerente para a gente. Aqui a gente simplesmente escolhe o que é mais coerente para você. Então, se alguém dá uma definição desse jeito, dá para dizer que maçonaria é religião? Alguém aqui consegue afirmar que maçonaria é religião?